A paz do Senhor, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Aprendendo na EBD. Eu sou o presbítero Nivaldo Rodrigues dos Santos, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná. E quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendo com a lição de número 7, do dia 17 de novembro do quarto trimestre de 2019, cujo tema é Davi é ungido rei. E nos apresenta o seguinte texto áureo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e o versículo 13. E a verdade prática é a seguinte: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Como de costume, nossa lição está dividida em 3 tópicos, que no primeiro tópico enfoca Davi, o rei ungido, no segundo, Davi, o rei que era servo, e no terceiro, Davi, o rei que era guerreiro. Então eu me pergunto mais uma vez, o que eu aprendo com esta lição? Eu aprendo por demais com esta lição. Aprendo que primeiro e segundo Samuel nos apresenta 2 reis que foram chamados e ungidos por Deus, ou seja, sempre que Deus chama alguém, Deus unge a pessoa. E a unção é a capacitação dada por Deus que possibilita a realização de alguma missão para Deus. Ou seja, Deus te dá a caixa de ferramentas necessária para a realização de determinada obra. Mas cabe a mim e a você usar cada ferramenta corretamente. Conhece aquele ditado que diz que o filho faz o que vê o pai fazendo? Só um filho consegue realmente imitar um pai certinho. Por isso Deus dá seu Espírito para todo aquele que ele chama para fazer a sua vontade. Porque receber o Espírito de Deus nos dá a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. E então fazermos exatamente igualzinho o nosso Pai manda. O nosso Pai é. Aprendo que Deus seria injusto se ele chamasse alguém para a sua obra e não desse do seu Espírito. Sabe por quê? Porque é impossível fazer qualquer obra para Deus sem o seu Espírito. Aprendo que ser ungido por Deus não nos livra de errar, pois vemos tanto Saul como Davi errando. Porém, ter o Espírito de Deus também não garante o nosso sucesso nas nossas obras para Deus. Nós precisamos ser treinados para fazer alguma coisa bem feito. Davi foi ungido rei e depois treinado por quase 30 anos para então reinar. Já Saul nem bem foi ungido e já foi para o trono. Davi foi treinado servindo, e quem aprende a servir, principalmente senhores maus, aprende a valorizar seus servos. Davi tratou seus servos, seus valentes, diferente de Saul. Aprendo que muitos hoje, como Saul, estão extinguindo o Espírito de Deus. Continuam presidentes, pastores e até na convenção, continuam nos mais diversos cargos, mas já foram rejeitados por Deus ou estão em processo de rejeição, porque Deus não rejeita de uma vez. Ele avisa que vai retirar seu Espírito. Porém, uns não ligam, como Saul. Já outros fazem como Davi, no Salmo 51. Senhor,
não retires de mim o seu espírito. Quem nós estamos imitando? E para finalizar, aprendo que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que creem é o poder de Deus. Ou seja, é impossível tomarmos a nossa cruz de cada dia e seguir a Cristo se não tivermos o seu Espírito Santo. Assim como era loucura Davi querer enfrentar aquele gigante Golias, nenhum de nós em sã consciência enfrentaria aquele gigante. Ficaríamos exatamente como estava todo o exército de Jerusalém, tremendo de medo. Porém, apareceu alguém que sabia que lutava não por si, mas por Deus e para Deus. Aprendo que muitos de nós estamos lutando mais as nossas próprias lutas que as lutas de Deus. Estamos mais preocupados em engrandecer o nosso próprio nome que o nome de Deus. O Golias nosso de todo dia é o pecado do orgulho, o pecado da soberba, o pecado da ganância, o pecado da impaciência, o pecado da imoralidade. Iniciei esse comentário comparando os dois reis, e ao terminar concluo que a principal diferença entre eles, que fez toda a diferença, foi a relação que eles tiveram com a palavra de Deus. Davi a amou, Saul a desprezou. Deus te abençoe e te guarde. Coloque aí nos comentários o que você também aprendeu com essa lição. Se gostou, dá um like e compartilha. Até a semana que vem.